Você sabia que algumas das pessoas mais cruéis dos campos de concentração nazistas eram mulheres? 15 de abril de 1945. Soldados britânicos libertam Bergen-Belsen e se deparam com uma cena aterrorizante. Milhares de corpos amontoados, sobreviventes reduzidos a esqueletos. Mas no meio desse horror absoluto, algo surpreendente chamou a atenção dos libertadores. Muitas das responsáveis por aquela brutalidade eram mulheres. Mulheres que torturavam, executavam e humilhavam prisioneiros. Que foram, em muitos casos, ainda mais cruéis que os próprios guardas homens. Mas quem eram essas mulheres? O que as levou a escolher esse caminho sombrio? E, principalmente, quantas delas conseguiram escapar da justiça? Prepare-se para descobrir uma das faces mais perturbadoras e pouco conhecidas do regime nazista. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. As faces ocultas do horror, realidade. Quando pensamos no regime nazista, a primeira imagem que costuma surgir é masculina. É quase automático. Surge Hitler, emoldurado pelo delírio de milhares, discursando com o braço erguido e os olhos inflamados de fanatismo. Himmler, com seus óculos redondos, o olhar glacial e a postura de burocrata que assinava ordens de morte com a mesma frieza de quem autoriza a entrega de um pacote. Oficiais da SS, impecáveis em seus uniformes negros, impassíveis diante da dor que provocavam, como se a presença da miséria humana não passasse de um ruído de fundo incômodo, mas inevitável, em um plano grandioso. São essas figuras que estampam capas de livros de história, que surgem em documentários restaurados em preto e branco, que se infiltram nos pesadelos herdados do século XX. Rostos duros, gestos rígidos, silhuetas sombrias recortadas contra bandeiras com a suástica, fileiras de botas polidas que marcham em sincronia, fazendo ecoar um som de trovões metálicos sobre o paralelepípedo. Tudo parece cuidadosamente moldado para consolidar a imagem do homem como arquétipo absoluto do mal, o rosto mais visível e lembrado da máquina de extermínio. E à primeira vista, é fácil acreditar que tudo tenha sido obra exclusiva deles, um projeto concebido, executado e aperfeiçoado por mãos masculinas contra o resto da humanidade. Essa percepção, embora não totalmente equivocada, deixa de fora uma parte do quadro, uma sombra que raramente iluminamos. Porque, nesse mesmo palco do terror, havia outras presenças, menos retratadas, mas não menos ativas, as mulheres. E aqui não me refiro apenas às esposas que sorriam ao lado de oficiais em fotografias domésticas, brindando em salões aquecidos enquanto a guerra se desenrolava lá fora. Nem às secretárias que datilografavam ordens no conforto de um escritório distante da fumaça dos fornos. Falo de mulheres dentro dos campos, imersas no barro e no frio, com botas firmes, armas em punho e autoridade reconhecida. Guardas que percorriam cercas com o olhar treinado para detectar qualquer sinal de fuga. Supervisoras que distribuíam tarefas extenuantes e puniam com brutalidade exemplar. Médicas que decidiam com um simples gesto ou olhar quem viveria e quem seria descartado como matéria sem valor. E não eram sombras arrastadas para lá contra a própria vontade, vivendo sob a ameaça constante de execução caso dissessem não. Muitas, e aqui está o ponto mais perturbador, escolheram estar ali. Entraram para aquela engrenagem por convicção, oportunidade ou desejo de poder. Participaram não como figurantes passivas, mas como agentes conscientes de um sistema que não apenas tolerava, como recompensava a crueldade. Números. Entre 1933 e 1945, cerca de 3.500 mulheres serviram como guardas nos campos de concentração nazistas. Algumas mal tinham deixado a adolescência, com 19 ou 20 anos, ainda trazendo no rosto traços juvenis. Outras, já adultas, eram mães, esposas, mulheres que, em outro cenário, poderiam ser lembradas como vizinhas simpáticas, colegas de trabalho ou professoras que corrigiam cadernos à noite. Mas, independentemente da idade ou da vida que levavam antes, todas, sem exceção, passaram por treinamento. Todas souberam, desde o primeiro dia onde estavam.
Todas compreenderam a função do lugar em que serviam e o papel que se esperava delas naquele mecanismo de morte. O que mais choca ao revisitar essas histórias não é apenas a presença dessas mulheres no coração do sistema de extermínio, mas a iniciativa com que tantas exerceram a violência. Não eram meras engrenagens obedientes, cumprindo ordens sem questionar. Muitas agiam com zelo, com ambição de se destacar e, em alguns casos, com um prazer que transparecia em gestos e olhares. Em um regime que confinava a maioria das mulheres à cozinha, à maternidade e ao papel de esposa submissa, o campo de concentração oferecia algo raro, quase intoxicante: poder absoluto sobre outras vidas. Um poder que, quando colocado nas mãos de alguém já treinado para desumanizar, transformava-se em um veneno irresistível. Ali, uma guarda podia ordenar a vida e a morte com um simples movimento da mão. Podia humilhar idosos em público, espancar crianças por indisciplina ou decidir se um prisioneiro sobreviveria mais um dia ou seria enviado imediatamente para as câmaras de gás. Esse poder não era sustentado apenas pelo uniforme impecável ou pela arma na cintura, mas por um sistema ideológico que se infiltrara nelas desde cedo, moldando sua percepção do mundo. A doutrinação havia preparado o terreno muito antes de atravessarem os portões de Auschwitz, Ravensbrück ou Bergen-Belsen. Desde a infância, haviam ouvido que o judeu era uma ameaça invisível e persistente, que o comunista era uma praga a ser erradicada, que o cigano era um parasita sugando as forças da nação. Palavras carregadas de ódio, repetidas ao longo dos anos como verdades absolutas, corroeram qualquer traço de empatia que pudesse existir. Quando vestiam o uniforme e assumiam o posto, não viam pessoas nos prisioneiros. Viam obstáculos a serem removidos, números a serem riscados de uma lista, e nesse enquadramento distorcido, eliminá-los deixava de ser crime. Passava a ser, aos olhos delas, uma prova de lealdade, um ato de serviço patriótico. Negar essa realidade é se apegar a uma visão simplista e confortável do mal. É acreditar que a crueldade tem um único rosto, um único gênero, uma única forma de se manifestar. Essas mulheres, com seus nomes, rostos e histórias próprias, nos lembram de algo profundamente desconfortável. O potencial para atravessar a linha que separa o humano do monstruoso não é privilégio de um sexo, de uma cultura ou de uma época. Nomes, rostos, métodos, cargos. À primeira vista, elas poderiam passar despercebidas em qualquer rua da Alemanha dos anos 1940. Vestidas com saias sóbrias e blusas de gola fechada, o cabelo preso com discrição, sapatos polidos que não chamavam atenção, traziam consigo a imagem comum de mulheres respeitáveis, alinhadas aos padrões de decoro da época. Poderiam ser secretárias que datilografavam cartas para algum escritório estatal, professoras que corrigiam provas à luz oblíqua da tarde em salas silenciosas, enfermeiras que cuidavam de pacientes em uma ala hospitalar, com gestos delicados e voz baixa. No contato rápido e superficial, nada revelaria o abismo que se escondia por trás daquela fachada, nada indicaria que, ao fim do expediente, seu trabalho não terminava, apenas assumia outra forma. Era um disfarce quase perfeito, moldado pela cultura e pela aparência da normalidade. Passariam por vizinhas cordiais, conhecidas de igreja ou parentes distantes. Conversariam sobre o preço dos alimentos, o frio do inverno ou a saúde de um parente idoso, sem que, em nenhuma palavra, transparecesse o mundo de horror ao qual voltariam no dia seguinte. O sorriso breve, a postura ereta, o tom polido, tudo contribuía para sustentar a ilusão de que eram mulheres comuns. Mas bastava atravessar as cercas de arame farpado, sentir o silêncio denso que parecia pesar no ar, ouvir os latidos que cortavam a monotonia e acompanhar o som metálico das botas subindo lentamente a torre de vigilância para que aquela imagem se desfizesse. Lá dentro, entre barracões esfumaçados e o cheiro persistente de carne queimada, o papel era outro, e a transformação absoluta. O rosto neutro ganhava dureza, o olhar se tornava afiado, a postura carregava autoridade e ameaça. O caminhar, antes discreto, assumia um ritmo calculado, marcado para ser ouvido, para impor presença. Ali, as máscaras caíam, revelando a função para a qual haviam sido treinadas e moldadas.
no organograma frio e calculista do terror nazista, recebiam o título formal de Aufseherinnen, termo burocrático que, em tradução direta, significa supervisoras. Mas o que supervisionavam ia muito além de qualquer rotina administrativa. Eram guardiãs e, ao mesmo tempo, executoras. Gritavam ordens com voz cortante, abafando qualquer tentativa de resposta. Batiam com as mãos, com bastões ou com o chicote, imprimindo no corpo alheio a marca de sua autoridade. Humilhavam prisioneiros até vê-los rastejar, destruindo não só a resistência física, mas também o que restava de dignidade. Sabiam medir o sofrimento, dosá-lo e prolongá-lo, e muitas vezes o faziam com precisão quase cirúrgica, como se estivessem cumprindo um manual silencioso. Não hesitavam em torturar até que o corpo cedesse, nem em executar sumariamente aqueles que julgavam inúteis ou problemáticos, assinando sentenças com a mesma frieza com que se conferem nomes em uma lista. Para elas, a violência não era um ato isolado. Era parte de uma rotina, um mecanismo tão incorporado quanto respirar. Não se tratava de explosões de fúria, mas de um método constante, repetido, institucionalizado. E nesse ambiente a crueldade deixava de ser exceção e se tornava regra, tão banal quanto o som da chave girando na fechadura, o apito que marcava o início de mais um dia ou o rolar monótono das rodas de um carrinho de cadáveres pelo pátio. E talvez o mais perturbador fosse perceber que, para muitas, essa transição entre a mulher respeitável da rua e a guarda implacável do campo ocorria sem conflito interno aparente, como se ambas as identidades coexistissem em perfeita harmonia. Principais nomes. Algumas se tornaram figuras quase lendárias pela crueldade, cujas histórias atravessaram décadas e permanecem como símbolos do sadismo que floresceu dentro dos campos. Ilse Koch, esposa do comandante de Buchenwald, foi apelidada de Bruxa de Buchenwald, não apenas pela severidade com que tratava prisioneiros, mas pela coleção macabra que cultivou com minúcia perturbadora. Escolhia vítimas tatuadas, observando suas peles como quem seleciona tecidos raros, mandava matá-las e depois utilizava a pele para confeccionar abajures, capas de livros e outros objetos de uso pessoal. O horror ali não vivia apenas nos gritos e na violência física, mas se infiltrava no cotidiano doméstico. Na luz suave de um abajur, na textura de um caderno sobre a escrivaninha, em objetos comuns que carregavam a marca invisível do assassinato. Irma Grese, a hiena de Auschwitz, carregava um contraste ainda mais perturbador. Era jovem demais para ostentar uma reputação tão impregnada de sangue. Aos 20 anos, já conduzia prisioneiros às câmaras de gás, armada de um chicote que manejava com destreza e acompanhada de cães treinados para despedaçar corpos ao menor comando de sua mão. Testemunhas a descreveram caminhando entre cadáveres como quem atravessa um jardim, desviando-se mecanicamente sem olhar para baixo, como se os corpos não fossem nada além de folhas secas sob seus pés. Em seus olhos não havia hesitação, apenas uma eficiência silenciosa, como se estivesse cumprindo uma tarefa rotineira. Maria Mandel, conhecida como a Besta de Auschwitz, chefiava o campo feminino e tinha nas mãos um poder absoluto: decidir, a qualquer momento, quem viveria e quem morreria. Num contraste que beira o surreal, chegou a organizar coros musicais formados por prisioneiras, elogiando a harmonia das vozes que ecoavam entre barracões e cercas. Mas a música, para ela, não era refúgio nem consolo. Era apenas mais um adorno macabro, uma moldura sonora para um cenário de morte. Ao final de cada apresentação, não hesitava em mandar silenciar para sempre as vozes que momentos antes elogiara. E havia muitas outras, cujos nomes não entraram para os anais da justiça nem estamparam as manchetes do pós-guerra. Mulheres conhecidas apenas pelos rostos anônimos que aparecem de relance em fotografias amareladas. Hannelore, Elizabeth, Dorothea, Ana, nomes que poderiam ser de vizinhas, primas, colegas de escola. Antes do uniforme, suas vidas pareciam comuns: passeios aos domingos, cartas trocadas com familiares, trabalhos modestos. Mas o sistema nazista não exigia monstros caricatos para funcionar. A banalidade do mal, ali, vestia saias alinhadas e cabelos bem presos, e bastava dar a essas mulheres um uniforme,
um chicote e a certeza da impunidade para que a engrenagem da crueldade girasse sem atrito. Desumanização. Nos campos, essas mulheres experimentavam um tipo de liberdade que o nazismo, na sociedade civil, raramente lhes concedia. Lá fora, como já falamos, o discurso oficial as confinava à cozinha, à maternidade e à sombra do marido, moldando-as para servir e obedecer, encaixadas no ideal da dona de casa ariana, silenciosa e devotada. Lá dentro, porém, as regras se invertiam. Podiam mandar em homens, mesmo soldados, ordenar punições sem precisar justificar-se e decidir com um simples gesto quem viveria mais um dia e quem seguiria direto para a morte. Não havia necessidade de tribunais, investigações ou provas. Bastava o olhar delas e uma ordem seca. Para algumas, essa inversão não foi apenas um choque, foi vivida como uma espécie de ascensão social. Deixavam para trás a vida modesta, marcada por trabalhos domésticos, empregos mal remunerados ou uma juventude apagada, e transformavam-se em figuras de autoridade temidas até por veteranos da SS. Em poucos meses, o que antes era submissão transformava-se em poder irrestrito. Nos olhos de muitos prisioneiros, elas não eram apenas guardas, eram juízas, carrascas e, às vezes, algo pior, executoras que agiam com uma crueldade quase pessoal, como se cada ato fosse um acerto de contas íntimo. O poder absoluto, aliado à desumanização aprendida desde a infância, moldou um perfil que a guerra tornou ainda mais perigoso. A propaganda nazista já havia lhes ensinado que certos grupos não eram plenamente humanos. O campo apenas ofereceu o espaço para que essa lição fosse colocada em prática. Muitas se tornaram executoras zelosas para quem a violência deixou de ser exceção e passou a ser rotina. Bater, humilhar, torturar. Tudo era repetido tantas vezes que o gesto já não carregava hesitação nem peso moral. A mão não tremia. A consciência não pesava. O sofrimento alheio, que para qualquer observador externo deveria provocar repulsa, ali adquiria outro valor. Era visto como moeda de prestígio, um sinal de eficiência e de compromisso com o dever. Quanto mais impiedosa a atuação, maior o respeito e a posição dentro daquela hierarquia de ferro e sangue. Entre as guardas, a brutalidade não apenas garantia a autoridade, mas também servia de proteção. Demonstrar fraqueza era abrir espaço para ser vista como inútil, e isso, no mundo delas, poderia significar o fim. Nesse ambiente, a crueldade não apenas era tolerada, era incentivada. Os superiores recompensavam as mais brutais com promoções, privilégios e deferência. As prisioneiras aprendiam rapidamente que certos nomes, pronunciados em sussurros, eram sinônimo de dor iminente, e evitavam cruzar o caminho dessas mulheres mesmo quando não havia ordens explícitas contra elas. O medo se espalhava como um gás invisível, impregnando o ar, tornando impossível respirar sem sentir a ameaça pairando sobre si. Para essas mulheres, a guerra não apenas legitimava a violência, oferecia um palco no qual podiam exercê-la sem medo de punição, protegidas por um regime que não só permitia, mas aplaudia seus atos. E para algumas, essa era a primeira vez na vida em que se sentiam vistas, ouvidas e obedecidas. Mas, entre 1944 e 1945, com o avanço implacável das tropas aliadas, essas fortalezas de arame, concreto e fumaça começaram a ruir. E o que o mundo veria ao atravessar aqueles portões não seria apenas a prova de crimes indescritíveis, mas também a revelação de quem, até então, se escondia por trás de rostos tão comuns. O conteúdo está interessante até aqui? Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que novos vídeos forem postados e deixar o seu gostei para sabermos se as produções estão agradando. Apoie nosso trabalho comentando. Quero mais histórias. Assim você nos mantém motivados e também ajuda nossos vídeos a alcançarem mais pessoas, ok? Recados dados, respire fundo. E vamos continuar com o vídeo. A queda. Revelação brutal. Quando os portões se abriram, não foi apenas o ar frio que invadiu, mas uma revelação insuportável, daquelas que não se apagam nem com o passar de uma vida inteira. A neblina da negação, alimentada por boatos vagos,
pela censura oficial e pela descrença conveniente de quem não queria saber, começou a se dissipar. O que antes se comentava em voz baixa, quase como uma lenda sombria que poucos ousavam acreditar, tornou-se imagem irrefutável, estampada diante de olhos que jamais esqueceriam o que viam. O cheiro vinha antes da visão, denso e corrosivo, agarrando-se à garganta como uma substância viva, uma mistura ácida de carne em decomposição, fumaça que parecia impregnada de gordura humana e algo mais, indefinível, que talvez fosse o próprio desespero transformado em odor. Os soldados avançavam e, pouco a pouco, o cenário surgia como um pesadelo que se materializava em plena luz do dia. Corpos amontoados como fardos descartados, pernas e braços entrelaçados sem ordem, reduzidos a um amontoado de ossos cobertos por pele fina demais para esconder a morte. Crianças com olhos fundos e costelas salientes olhavam fixamente, sem força para chorar. Mulheres e homens eram apenas silhuetas esqueléticas, alguns ainda respirando com esforço, como se o ato de viver fosse um fardo tão pesado quanto a própria morte. Bergen-Belsen, Auschwitz, Ravensbrück, nomes que a partir daquele momento não seriam mais apenas pontos no mapa da Europa. Tornaram-se feridas abertas na consciência da humanidade, marcos de um limite que, uma vez ultrapassado, mostrava que a barbárie não era apenas possível, mas meticulosamente organizada. Mesmo soldados veteranos, calejados pela destruição e pela visão constante de corpos no campo de batalha, cambaleavam diante daquele espetáculo de degradação. Homens que haviam atravessado campos de minas, enfrentado bombardeios e visto companheiros despedaçados ao seu lado, agora desviavam o olhar, incapazes de encarar o que estava diante deles. Não era apenas a morte. Era a morte multiplicada, industrializada, transformada em cenário. Em Bergen-Belsen, mais de 13.000 cadáveres jaziam insepultos, inchados pelo tempo, pelo frio e pela doença. Entre eles, mais de 60.000 sobreviventes, se é que essa palavra ainda se aplicava, se arrastavam como sombras à beira de sucumbir ao tifo, à fome ou à simples exaustão. E no meio desse cenário que parecia extraído de um apocalipse, havia ainda um detalhe perturbador. Algumas guardas, altivas em seus uniformes, gritavam ordens como se nada tivesse mudado, como se o Reich ainda estivesse intacto, como se o mundo lá fora não tivesse acabado de virar a página de uma era. Para elas, o colapso não passava de ruído distante. Para todos os outros, era o momento em que a verdade se tornava impossível de negar. Julgamentos e sentenças. O julgamento de Belsen, realizado entre setembro e novembro de 1945, se tornaria muito mais do que um processo judicial. Foi, de fato, a tentativa de transformar o horror em narrativa formal, de traduzir em depoimentos e provas o que parecia inominável. Naquele tribunal improvisado, cercado por repórteres, militares e sobreviventes, 45 réus se sentaram no banco dos acusados, 20 deles, mulheres. Não eram monstros de fisionomia caricata, mas figuras que, à primeira vista, poderiam se confundir com qualquer transeunte de uma cidade europeia do pós-guerra. Jovens, algumas quase adolescentes, outras com a aparência discreta de bibliotecárias ou professoras. Elas ouviram, em silêncio ou com expressões impassíveis, as vozes trêmulas de sobreviventes que narravam o inenarrável. Espancamentos tão violentos que deixavam ossos expostos, execuções sumárias feitas diante de filas inteiras, para servir de exemplo, torturas físicas e psicológicas prolongadas por dias, até que a vítima implorasse pela morte, seleções rápidas, decididas com um movimento de mão em que uma fileira de prisioneiros era enviada ao trabalho forçado e outra à câmara de gás. Não eram histórias vagas. Eram memórias vivas, carregadas de lágrimas, pausas longas e silêncios tão densos que pareciam suspender o ar na sala. Irma Grese, a mais jovem entre os condenados à morte, tinha apenas 21 anos. Sua juventude não suavizou a imagem que carregava, chicote na mão, cães ao lado, sorriso no rosto enquanto escolhia quem viveria ou morreria. No tribunal, manteve a postura até o fim. No dia da execução, caminhou até a forca com passos firmes e pouco antes de a corda lhe envolver o pescoço, disse apenas uma palavra ao carrasco. Schnell, rápido. Elisabeth Volkenrath
chefe de guarda em Auschwitz, sustentou até o último instante que não sabia de nada, como se a ignorância deliberada pudesse servir de escudo moral. Johanna Bormann, conhecida como a mulher dos cães por ordenar que animais atacassem prisioneiros, tentou apelar para sentimentos humanos, afirmando que nunca foi cruel por prazer. Mas suas palavras soaram vazias diante das recordações de quem a vira sorrir enquanto um pastor alemão dilacerava um prisioneiro. Todas elas foram enforcadas pelo carrasco britânico Albert Pierrepoint, famoso por sua precisão quase ritual. Ele conduziu as execuções com frieza técnica, sem espaço para espetáculo, como se o ato, por si só, fosse a única resposta possível àquela sucessão de crimes. Mas nem todas conheceram a corda no pescoço. Herta Bote, a brutal guarda de Ravensbrück, recebeu 10 anos de prisão e cumpriu apenas 6, saindo antes por bom comportamento. Herta Oberhäuser, médica que realizava experimentos em prisioneiros vivos, cortando membros, injetando bactérias, testando drogas e deixando feridas infeccionarem sem tratamento, foi condenada a 20 anos. Cumpriu apenas 5. Saiu, retomou a prática médica e só foi afastada quando uma sobrevivente, ao entrar numa sala de espera, a reconheceu de imediato. Essas mulheres voltaram ao mundo civil como se nada tivesse acontecido. Construíram novas vidas, talvez famílias, mudaram de cidade. Algumas viveram até idades avançadas. Não houve, da parte delas, confissão pública. Nenhuma carta aberta, nenhuma lágrima diante das câmeras. Apenas um silêncio sólido, como um muro que se ergueu entre o passado e o presente, e que, para quem sobreviveu, nunca deixou de lançar sua sombra, reflexão, e fica a pergunta inevitável: como puderam? A resposta, longe de caber em uma frase ou em um diagnóstico único, é um emaranhado de fatores que se cruzam e se alimentam. Ela aponta para verdades que incomodam, porque afastam a confortável ilusão de que o mal é obra exclusiva de monstros reconhecíveis à distância. O mal não é monopólio de um gênero, de uma idade, de uma classe social ou de uma aparência. Ele é oportunista. Alimenta-se de ideologias fabricadas para dividir, de medos que corroem silenciosamente, de ambições que crescem à sombra, de ódios que são semeados e cultivados com paciência. Ele é regado por palavras repetidas até que se tornem verdades indiscutíveis, por imagens, slogans e discursos que se infiltram no cotidiano até que a desumanização do outro pareça natural, inevitável, até mesmo necessária. E floresce quando encontra terreno fértil. Não importa se em homens ou mulheres, jovens ou velhos, instruídos ou ignorantes. O horror raramente nasce já vestido com uniformes e cercado de câmaras de gás. Ele germina antes, de forma quase invisível, em uma lei que parece burocrática, mas exclui silenciosamente, em uma crença repetida no jantar em família de que certo grupo não presta, é perigoso ou merece sofrer. Começa quando se aceita que existam vidas de segunda categoria, quando se cede ao conforto de pertencer ao grupo que manda, enquanto o outro obedece. As histórias dessas mulheres são um lembrete inquietante. O mal não veste apenas farda. Ele pode usar saia ou calça, carregar um chicote ou uma prancheta, falar com voz doce ou com gritos e sorrir de forma encantadora, até que, quando percebemos, já é tarde demais para impedi-lo. Por isso, a escolha nunca é neutra. A omissão, por mais silenciosa que pareça, é uma forma de permissão. É preciso escolher a compaixão antes que o ódio se normalize. Escolher ver o outro como humano enquanto ainda há espaço para resistência. Escolher dizer não quando ainda é possível. Porque quando a história voltar seus olhos para nós, ela não perguntará sobre nossas intenções secretas ou justificativas íntimas. As perguntas serão simples, diretas e quase cortantes. Onde você estava? E o que você fez? Você já conhecia a trajetória dessas mulheres nazistas? O que achou da nossa abordagem? Tem alguma sugestão de tema? Fique à vontade para comentar. Lembre-se de verificar se está inscrito no canal, ativar o sininho e deixar o seu gostei para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por ficar até aqui. Mas não saia ainda. Separamos outro vídeo muito interessante para você assistir. É só clicar no card que está aparecendo na sua tela.